O programa Rodas e Motores, nova temporada aqui na PUC TV está no ar. Tem muitas novidades com o nosso time Rodas e Motores completo, começando comigo, Alexandre Campos, com a Daiane Cristina e, claro, com o Fernandão Campos. Sempre com aquele giro de notícias sobre automóveis, motocicletas, lançamentos e tudo que se move nesse planeta. Se liga nas matérias de hoje. Test drive dos modelos Nissan Kite, Ford Bronco na versão única Badlands e o novo Volkswagen Taos apresentado no Rio de Janeiro. E conheça também a motocicleta India Dark Horse e a Kawasaki Naked 500. Tem material histórico com o jornalista Fernando Campos, dicas e serviços e muito mais. O programa Rodas e Motores, nova temporada 2026, tá cheio de novidades. Não saia da sua poltrona porque o intervalo é rapidão. Não sai daí. Novo Volkswagen Taos, mais moderno e seguindo o visual do Nivus e Terra. Se liga no bate-papo. E aqui estão, meus amigos, as principais mudanças e novidades do novo Volkswagen Taos 2026. Começando aqui, ó, pelo para-choque aqui na dianteira. Ele tem grade e faróis com assinatura, que eles saem da ponta esquerda do farol, seguindo toda a extensão do carro até a chegar na direita. Lembrando que essa opção é apenas na versão Highline. Na Comfort Line você não tem o LED seguindo toda a extensão aqui do para-choque, né? Com assinatura em LED, seguindo inclusive o estilo, galera, do Nivus e do Volkswagen Terra. Mas tem mais novidades também. Os faróis IQ-Lite Full LED passam a ser de série em todas as versões, incluindo a de entrada, que é a Comfort Line. E na traseira eu entendo as mudanças mais significativas. As lanternas, elas seguem toda a extensão aqui da tampa traseira do Volkswagen Taos, conectadas inclusive por barra de LED, conferindo essa nova identidade visual com esse logotipo aqui na traseira, que agora ele é iluminado, entendeu? Ele tem uma assinatura inédita do modelo. Tem novas opções de cores, design de rodas atualizadas, sendo 18 polegadas e 19 polegadas, dependendo da versão. Na versão Highline, elas são rodas que foram, inclusive, redesenhadas e são 19 polegadas. O interior, inclusive, está mais refinado, com materiais em acabamentos melhores e iluminação ambiente de todo o carro. A central multimídia é de 10,1 polegadas. Os volantes com botões, inclusive físicos, e controles sensíveis ao toque. E painel de instrumentos aqui de 10,25 polegadas e iluminação ambiente melhorada. O motor continua o mesmo, é o 1.4 turbo TSI de 150 cavalos, gera 25,5 kgfm e agora vem com a novidade da transmissão automática de 8 velocidades, substituindo aquela de 6 velocidades, que dá mais suavidade nas trocas de marcha. No Brasil, o Volkswagen Taos chega a partir de R$ 199.990 na versão Comfort Line e chegando na versão topo de gama Highline por R$ 209.990, uma redução de cerca de R$ 20 mil em relação ao modelo anterior. Ford Bronco, sai a versão Wild Track e entra a versão Badlands por R$ 279 mil. Esse sim é um off-road de verdade. O Bronco chegou mais bonito. Primeiro, agora com esse novo visual na grade frontal, os novos para-choques, agora com ganchos, né, que são ancorados no chassi. Aqui na caixa de rodas, aqui no para-choque dianteiro, ele recebeu esses alargadores que inclusive deixam o carro mais robusto. Vai lembrar que o Bronco é um SUV de grande porte, mas que tem essa pegada off-road. Internamente, o Bronco vem com esse acabamento bem requintado. Primeiro com os bancos com revestimentos em couro,
com esses detalhes aqui em tecidos quase no encosto de cabeça. Central multimídia de 13,2 polegadas, ela está maior. E aqui o painel TFT de 12,3 polegadas. Aqui a manopla seletora de marchas, você tem aqui os modos de tração, que você altera conforme a sua necessidade, ar-condicionado dual zone, ou seja, você pode regular a temperatura tanto para o motorista quanto aqui para o passageiro. E tem também aqui, ó, teto solar, galera, é isso mesmo. Aí dá aquele visual exclusivo. E na tampa do porta-malas você tem dois acessos, um por esse vidro traseiro, você consegue colocar suas malas, aquilo que compras, né? Essa acessibilidade em espaços apertados. E a tampa, ou a abertura da tampa principal, com aqui 580 litros de espaço, tomada 12 volts e essa tampa aqui bipartida que pode servir como uma mesa. As suspensões elas sofreram recalibração para suportar as altas performance. Afinal, o Bronco é um off-road, inclusive funcionando o tempo todo em modo 4x4. Pneus aqui na dianteira e na traseira, AT, que são pneus todo terreno, ATR aqui, 255/65 aro 17, freios a disco tanto na dianteira quanto na traseira, afinal o Bronco também precisa parar. Olha só, rack no teto, teto pintado em preto, e toda a tecnologia que um veículo off-road merece para você que quer se aventurar sem riscos. O Bronco tem tração 4x4, inclusive com diferencial blocante, é mais tecnologia para fazer um uso fora de estrada. O Bronco é importado do México e chega ao Brasil por R$270 mil. E aí, levaria esse off-road de verdade para sua garagem? Dicas e serviços, a história do automóvel no quadro Faço Parte desta História. E o test drive do Nissan Kite não sai daí. Rampage, agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo? É mais que uma picape, é uma Ram. Chegou o Mercedes-Benz Arocs, pronto para encarar as operações mais pesadas. Arocs, tecnologia nascida da força. Aqui na capital goiana você encontra a Kawasaki Avante Motos, uma concessionária de motocicletas com forte presença local, oferecendo modelos novos da Kawasaki, seminovos, peças, acessórios e serviços de pós-venda com atendimento especializado. A loja trabalha com financiamento e consórcio para facilitar a sua compra. Vale a pena conhecer a Avante Motos na Avenida 85. Test Drive do Nissan Kite, o substituto do Kixplay. O modelo chega em 4 versões de acabamento e visual renovado. Galera, e esse aqui é o Nissan Kite, que substitui o Kixplay. Chega ao mercado em 4 versões, essa aqui é a Exclusive, cerca de R$ 153.990. Câmbio CVT de 6 velocidades, mas vamos conhecer esse modelinho aqui. A traseira também mudou, agora os para-choques foram redesenhados, as lanternas traseiras e essa cor também, que ficou bem bacana, capacidade de porta-malas que ultrapassa aí os 400 litros. E o motor, pessoal, continua o mesmo, um 1.6 de 113 cavalos, que gera aí 15,2 kgfm. Chega com essa nova frente aqui, o carro está bem mais bonito, chega em 4 versões. Essa aqui é a topo de gama Exclusive por cerca aí de R$ 153.990.
História do automóvel, o Ford Mustang se liga na prosa com o jornalista Fernando Campos. É difícil explicar racionalmente o que transforma carros comuns em clássicos. Sozinhas, são insuficientes a beleza do design, a adequação ao mercado e a sofisticação mecânica. Entretanto, há automóveis e motocicletas que, ao nascer, parecem predestinados ao sucesso, como se sua concepção já contivesse um componente, um número do DNA que o acaba diferenciando dos demais. O Ford Mustang é um desses raros casos. Lançado no dia 17 de abril de 1964 no Salão do Automóvel de Nova York, quando o dia acabou já haviam sido vendidas 22 mil unidades. E ao longo de 18 meses, nada menos do que 500 mil Mustangs já circulavam nos Estados Unidos, naquilo que ficou conhecido como o mais rápido e intenso sucesso de lançamento de um produto no mercado norte-americano. Pode-se explicar o sucesso instantâneo, jamais o mito em que o Mustang se transformou. O carro, derivado da plataforma do Ford Falcon, havia sido projetado sob o comando de Lee Iacocca, um dos mais bem-sucedidos e carismáticos executivos da indústria automobilística que comandava Ford na época. Tradicional produtora de enormes automóveis no tempo do Think Big, do Pense Grande, a indústria americana percebeu uma leve tendência do comprador rumo a carros de menor porte, menos complicados, de imagem esportiva e custo mais baixo. A Iacocca encomendou ao projetista Joe Orosz um carro conceito que foi exibido em 1962. Mustang é uma raça de cavalos selvagens do oeste dos Estados Unidos que já havia dado nome a aviões de caça da Segunda Guerra Mundial. Quando foi lançado em 1964, o Ford Mustang vinha com as versões coupé e conversível, ambas no estilo 2+2, perfil esguio, longo capô que cobria um motor de 6 cilindros em linha, 2.8 e 101 cavalos. Esta opção básica permitia vender o carro por apenas $2.500, um preço bastante acessível ao consumidor norte-americano e que ajudou a divulgar a imagem de carro barato. Mas as outras opções de motorização, de 8 cilindros em V, a mais potente delas com 220 cavalos, atendiam à imagem de esportividade que o carro visualmente impunha. O câmbio era manual de 3 marchas mais ré, com as alternativas de manual de 4 marchas e automática de 3 velocidades. As suspensões eram bem convencionais, com o eixo traseiro rígido, que virou marca registrada e que persiste até hoje. E o comprimento total de apenas 4,5 metros, pequeno para as medidas exageradas que eram habituais naquela época. A versão Fastback foi lançada no final do ano do lançamento, trocando os vidros laterais traseiros por um aplique de escamas que lhe dava um ar ainda mais exclusivo. A Ford iria ainda cumprir o ritual de enviar o carro para as pistas de corrida, mas faltava muito para o Mustang ser competitivo nesse exigente campo. Iniciou-se então uma associação que viria a ser sólida com o texano Carroll Shelby, cuja competência havia transformado um desconhecido AC num sucesso esportivo. O ciclo do Mustang continuou com a atualização de suas linhas, aumentando-se a potência dos motores até uma reviravolta radical dos conceitos durante a década de 70. A crise da OPEP, que multiplicou o preço do barril de petróleo, impôs medidas de contenção do consumo, restringindo a potência dos motores. Um Mustang fraco estava na contramão da história e as vendas declinaram. No Salão de Detroit 2003, no 100º aniversário da indústria e às vésperas do 40º do Mustang, o estilista Jay Mays exibiu 2 carros conceito que revertiam ao passado do carro, da mesma forma como já havia feito com o Thunderbird e o GT40. Há forte componente político nestas atitudes que vem caracterizando o recente design norte-americano como uma volta às origens. Na própria Ford, porque o poder de decisão retornou à família, com William Clay Ford Jr., e é politicamente correto evocar o apogeu do passado. E em toda a indústria norte-americana, porque a crescente perda de espaço em mercado para os carros de fora, em especial para os japoneses, provoca uma reação de apelo ao consumidor. Afinal, tradição é o que falta à indústria japonesa e que sobra na dos Estados Unidos.
Dicas e serviços. Conheça e use de forma correta a manutenção do seu carro. Saiba sobre o sistema de exaustão com o Fernando Campos. O sistema de escapamento ou exaustão, que é o termo técnico mais adequado, tem por objetivo reduzir o ruído provocado pelo funcionamento do motor e, adicionalmente, complementar a sua eficiência tanto em desempenho quanto em conservação do meio ambiente. Os defeitos que ocorrem são sempre em razão da corrosão externa, principalmente em ambientes salinos e com alta umidade, pelo uso de combustíveis de má qualidade, impactos em objetos externos e, finalmente, por mau funcionamento do motor. O ruído excessivo é infração, passível de multa e pontinhos na carteira. E os consertos são relativamente baratos, não justifica adiar. No último bloco, as motocicletas Indian Dark Horse, a Naked da Kawasaki e o Porsche 917. Bora pro intervalo. Rampage, agora com novo motor turbo diesel de 200 cavalos. De novo. É mais que uma picape, é uma Ram. Chegou o Mercedes-Benz Sarox, pronto para encarar as operações mais pesadas. Arox, tecnologia nascida da força. Aqui na capital goiana você encontra a Kawasaki Avante Motos, uma concessionária de motocicletas com forte presença local, oferecendo modelos novos da Kawasaki, seminovos, peças, acessórios e serviços de pós-venda com atendimento especializado. A loja trabalha com financiamento e consórcio para facilitar a sua compra. Vale a pena conhecer a Avante Motos na Avenida 85. Porsche 917 com Fernando Campos e suas matérias históricas. 3 curtos anos, várias notáveis vitórias e um belíssimo filme transformaram um carro num mito esportivo. O ambiente era favorável, final da década de 60, intensa luta pelo domínio das corridas de longa duração e uma administração esportiva independente, ainda que diretamente ligada à FIA. Para reduzir a velocidade dos protótipos nos circuitos de corridas de longa duração, a CSI, Comissão Esportiva Internacional, determinou em 1968 que nos próximos 4 anos o Mundial de Marcas poderia ser disputado também por Sport Cars do então Grupo 4, com motores limitados a 5 litros. Reduzindo de 50 para 25 unidades a condição para homologar o grupo, pretendia atrair os fabricantes de motores 3 litros, tecnologicamente evoluídos que disputavam a Fórmula 1, reduzia o favoritismo dos dominantes Ford GT40, Ferrari 512 e Lola T70 e ainda estimulava a participação de novos times. A mudança do regulamento coincidiu com o desejo da Porsche de afirmar a marca com vitória na 24 Horas de Le Mans, a mais antiga, tradicional e desafiadora corrida de automóveis do mundo. Iniciou o projeto e o desenvolvimento do modelo 917, evolução do 908, que era pesado demais e potente de menos para tal empreendimento. O baixo peso era fundamental, a começar pelo chassi, que foi reprojetado, Space Frame em alumínio com um peso de apenas 42 kg. A dieta prejudicou a resistência e, por isso, para identificar eventuais rachaduras na estrutura, gás sob pressão era injetado no oco do chassi. Também para reduzir o peso, o óleo do motor circulava pelo interior dos tubos para arrefecer e até a madeira de balsa foi usada na manopla da alavanca do câmbio. O motor era um 12 cilindros opostos,
4,5 litros refrigerado a ar, que tomou por base o 8 cilindros do 908, aspirado, e que desenvolvia admiráveis 580 cavalos. A traseira do 917 era destacável, permitindo às equipes escolher entre baixo arrasto ou mais downforce, e suspensão era do tipo duplo wishbone nas 4 rodas, molas de titânio. Estreia frustrada em Le Mans em 1967, apesar de ser o mais rápido nos treinos. A tragédia com o piloto John Wolfe, que bateu na Maison Blanche na primeira volta e morreu no acidente, revelou 2 enormes problemas. A largada do tipo Le Mans, que alinhava os pilotos de um lado da pista e os fazia correr para os carros, ligar e largar, induzia a iniciar a corrida sem atar o cinto de segurança. A partir desse ano, a largada tradicional foi proibida. Outro problema era a traseira do 917, que distracionava em razão da enorme potência do motor e da cauda longa que elevava a traseira e a levantava do solo. Nos testes seguintes, na Áustria, foi adotada uma asa traseira mais curta, de melhor resultado aerodinâmica, que acabou justificando a desinência do carro, 917K, de Kurzheck, cauda curta em alemão. Dependendo da velocidade máxima de cada circuito, uma das caudas era adotada, a curta ou a longa, chamada de LH, Langheck, também em alemão. No ano seguinte, a Gulf ainda figurou como protagonista das 24 horas e no filme 24 Horas de Le Mans, que tinha Steve McQueen e Jack Stewart ao volante, mas as imagens eram da dupla Brian Redman e Joe Seifert no Porsche 917K número 20, película que acabou transformando o carro num ícone esportivo, mas a vitória naquele ano foi do número 23, com Hans Hermann e Richard Atwood. Dos 7 primeiros, 5 eram Porsche. Sucesso repetido no ano seguinte, ano em que Porsche número 22 da Martini Racing, pilotado por Helmut Marko, hoje chefão da Red Bull Racing, e Dies van Lennep, fechou as 24 horas completando 397 voltas. Recorde de distância de 5.335 km, só foi superado em 2010 pelos Audi R15. No final desse ano, a FIA cancelou a homologação do Grupo 4, decretando prematuramente o fim dos 917, que só vieram depois para participar com modelos refeitos e não mais originais. Fim de uma época, surgimento de um mito chamado Porsche 917. Vídeos curiosos da internet. Gosta de uma moto? Que tal uma Indian? A Dark Horse. A prosa é com Fernando Campos e suas matérias históricas. Hill climbing, a sport as grueling both for men and machines as any you'll find. Tamanho é documento no universo da Indian, marca que resistiu ao tempo e que fez história em 1901 como a primeira fábrica de motocicletas dos Estados Unidos. Decaiu a ponto de parar inteiramente em 1953. Trocou várias vezes de donos até ser adquirida em 2011 pela Polaris, igualmente norte-americana, empresa com tradição na fabricação de quadriciclos e snowmobiles, que recuperou a produção, reorganizou a companhia e reiniciou as vendas. Está no Brasil desde o final de 2015, montando suas motos no regime de CKD por acordo com a Dafra em Manaus. Mas chegou num momento em que o mercado de duas rodas no país atingiu o ápice de sua crise. No Salão Duas Rodas deste ano, em São Paulo, a Índia anunciou a paralisação da montagem brasileira e o início das vendas de produtos importados diretamente da fábrica nos Estados Unidos, com a apresentação de uma família inteira, a Dark Horse, uma nova versão para os modelos Chief e Chieftain. O estilo é mais agressivo, predominância do negro fosco quase sem cromados, mantendo as mesmas mecânica e ciclística na Indian Chief Dark Horse, preço de R$ 69.990, mas mudando a roda dianteira, que virou 19 polegadas. A Roadmaster 2018, também unicamente na cor preta, fica por R$ 104.990. As Índias sempre foram enormes, pesadas. A mais leve ultrapassa os 240 kg, mas há modelos que beiram os 400. Motorzões 1.2, 1.8, potência nem sempre revelada, mas que ultrapassa sempre os 100 cavalos. Eram famosas como as motocicletas a serviço das polícias rodoviárias dos Estados Unidos. A figura do chefe índio nas laterais dos tanques, a lembrar a própria história dos Estados Unidos da América em seus primeiros
e nem sempre elogiáveis momentos. Test drive com a motoca Kawasaki Z500, a Naked de médio porte, mas com pegada de gente grande. Essa aqui é a Kawasaki Z500, uma motocicleta de média cilindrada, inclusive muito equilibrada, né? Mas vamos agora para os principais pontos, né, positivos dessa motocicleta. A tecnologia embarcada é outro ponto positivo. Esse painel aqui LCD ou TFT, dependendo da versão, seja a Standard ou a SE, que é essa aqui, de conectividade com o smartphone para notificações, inclusive de dados da motocicleta. A embreagem aqui, pessoal, é o Assist e Slipper, né? Assistida e deslizante. A manete é mais leve e evita o travamento da roda traseira no caso das reduções mais agressivas. O segundo ponto positivo é esse motor moderno e eficiente. É bicilíndrico de 451 cilindradas do HC, arrefecimento líquido, potência de 52 cavalos e 4,3 kgf, com uma entrega para uso urbano e estrada. As respostas são sim mais suaves e progressiva, ideal para a galera aí iniciante e para quem quer sim uma motoca muito mais leve. Bem, pessoal, e o terceiro ponto é sim essa ergonomia mais confortável, né? A altura do banco com 785 milímetros é relativamente baixo, né? E a posição aqui de pilotagem mais neutra é bem tranquilo para guiar e inclusive para o uso diário e viagens mais curtas. E o último ponto positivo, pessoal, é o consumo mais baixo. Ela fez conosco aproximadamente aí 20 km com 1 litro de gasolina na cidade e esse tanque aqui ele tem 14 litros. E para encerrar, esse design agressivo da linha Z estilo Sugome, com o visual esportivo típico das Nakeds da Kawasaki. O preço na versão de entrada, a Standard 2025-26 por R$ 39.900 e na versão SA mais completa por R$ 42.900. Okay, let's go. Fim do programa Rodas e Motores. E aí, gostou? Acompanhe nossas plataformas digitais, o meu Instagram, Alexandre Campos, o Rodas e Motores e também o @fernando.campos21. Acompanhe o Daiane Cristina _13 e, claro, se inscreva no nosso canal do Rodas e Motores no YouTube. Encontro marcado novamente com o nosso time automotivo aqui na PUC TV, todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas. É para dormir com a gente, hein, pessoal? Até o próximo programa. Tchau, tchau.